Oi família, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o famoso, o amado, porém odiado também ultimamente, Paulo Freire! E aí, gente, tudo bem? Tô um pouquinho nervoso, eu nunca gravei nenhum vídeo, mas eu recebi um convite da Alice e eu fiquei muito animado de vir compartilhar minha experiência com vocês, acho que vai ser bem legal. Gente, tô gravando esse vídeo hoje porque essa semana tem a prova da Unesp e tanto eu quanto o Paulo nós passamos na Unesp. Delícia de espera, mas nós passamos um pertinho do outro. A gente veio aqui contar um pouco sobre nossas experiências com essa prova e tudo mais. Vamos lá. Agora tu pode se apresentar, lembra? Meu nome é Paulo Freire, eu sou de Manaus e eu morei lá quase a minha vida inteira e eu mudei para São Paulo em 2014. E eu fui terminar meu ensino médio em São Paulo em 2015, estudei no Objetivo e depois eu fiz 3 anos de cursinho. E o meu terceiro ano de cursinho eu voltei pro Objetivo de novo. Você tem a mesma idade que eu? Tenho 22. Ai, eu tenho 21, mas acho que a gente Então, é que eu sou se de- formou junto. É que eu sou de setembro, eu acho. Eu nasci em 97, você nasceu... 98. É só atrasado. E aí, você queria muito passar na Unesp? Eu queria muito passar na Unesp. Eu queria muito. Foi assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia a Unesp. E eu cheguei com um déficit de conhecimento muito grande, principalmente em exatas. Foi o que eu falei pra você, eu não sabia a função do primeiro grau, a função do segundo grau. Eu não tinha base quase nenhuma, assim, de exatas. E eu só prestei 2 vestibulares, só prestei o Enem e a FUVEST. E não fui tão bem em nenhum dos 2. E eu entrei no cursinho, assim... Normal. Entrei no cursinho, eu estudei muito exatas, eu esqueci de falar isso pra você. Estudei muito exatas também, então eu cheguei no cursinho sem saber nada. E o meu ano basicamente foi estudar matemática e física. Matemática, física e português estudei um pouco também, porque eu não era tão bom. No meu primeiro ano eu foquei muito também em física e química. Então, eu tinha uma base de química e de biologia, assim, e de história, só cheguei com isso em São Paulo. E o resto foi tudo eu estudando, e a gente vai falar sobre isso depois no vídeo sobre o BBL. Mas eu estudei muito sozinho, então vai ser bem legal trazer isso pra vocês também. Sim. Que eu sempre tive muita dificuldade de aprender com professores, e principalmente aprender com professores ruins que eu tinha acesso. Então, pra mim foi um processo muito grande, aprender a estudar sozinho, aprender a focar nos estudos, decidir o que eu quero estudar. E eu fiz muito isso pra Unesp, então. Quando eu descobri como era a prova, como eu descobri o que eu tinha que saber, eu comecei a me preparar pra estudar cada matéria, assim, pra não deixar nada faltar. Sim, é porque a Unesp, ela é um pouco diferente, porque assim, a segunda fase dela é super pesada, né? Cai tudo. Todas as matérias, e eu acho o tempo muito pouco, né? Também Tipo assim, acho. é que são 12 questões, né, por dia. São 12 questões por dia. São 12? Eu acho que sim. No primeiro dia são quantas? De natureza? É 12 mesmo? Nossa, não lembro, me parecia muito mais. Eu acho que era 12 questões de natureza. Acho que 12 questões de humanas, e 24 um dia e 12 no outro, né? Nossa, amigo, é. Não sei que pra mim eram muitas questões. Uhum. E eu sempre ficava preso assim nas de exatas e não fazia de humanas. E acho que esse foi o meu primeiro erro, assim, no primeiro ano. No meu primeiro ano, eu não passei nenhuma segunda fase além da Unesp. Eu passei, no meu primeiro ano de cursinho, eu passei no corte, assim, certinho, 7.3. 7.2. Foi 7.3 em 2016. Foi 7.3. Primeiro 7.2. Eu fiz também a nota de corte, eu passei pela nota de corte. Eu fui no corte, assim, eu nem acreditava que ia passar. E quando eu fui fazer a segunda fase, eu fui bem. Assim, eu fui bem melhor do que eu achava, eu fui muito bem em português, em natureza, só que eu fui péssimo em humanas. Então, acho que eu tirei 11,5, 12, foi por aí, foi uma nota bem baixa. E também fui muito bem em redação. Então eu pensei assim, a Unesp é uma prova que dá pra passar. Tipo, eu tenho chances aqui de passar. E foi bem isso. Depois, nos próximos anos, eu fui tentando me preparar pra ela. Corrigindo os erros. Corrigindo os erros. Errando muito também. Já falo sobre como foi meu segundo ano de cursinho também. Ó, eu fui assim, meu terceiro ano eu prestei só o Unesp, Famema e o UEL, o Enem. E eu fui muito mal na Unesp, tipo, eu acertei, acho que era 50 e pouco, pra medicina tava bem longe. E eu falei, essa prova não é pra mim, não queria fazer. No meu primeiro ano de cursinho eu não queria prestar a Unesp. Eu acho que isso foi um dos fatores que, tipo assim, quando eu fui fazer a prova da Unesp, minha mãe me fez fazer, eu fui bem de boa, sabe? E daí eu passei na nota de corte.
A segunda fase me destruiu, mas eu pensei, putz, não, passei pra segunda fase, e eu ficava falando assim, não, se é honesto Miquel, eu também quero. Eu falava isso, sabe? é a única que me quer. E daí, vamos focar nela então, tipo... Nossa, eu falava, mesma coisa. A única que eu passei pra segunda fase, eu nem estudei tanto pra ela, eu nem conhecia. Bora. E aí no meu segundo ano de cursinho, no meu primeiro ano eu também estudei Física e Química, fiquei em exatas. E no meu segundo ano eu fui pra Humanas, porque eu tinha ido muito mal na segunda fase nessa parte de Humanas, então eu foquei mais. Eu acho que é o que todo mundo vai pior também, né? Humanas, Sim. Ninguém estuda. Eu, nos cursinhos que eu tive, eu não tinha aula de filosofia nem de sociologia. E era um conteúdo que era muito cobrado, assim, um conteúdo que é cobrado às vezes muito específico. De você tem que conhecer autores, você tem que conhecer ideias deles. Qual foi que você falou que caiu sobre... Caiu comparando a ideia de contrato, eu acho. De contratos. Então, é bem específico. Você tem que acabar conhecendo os autores para poder responder. E muitas vezes, por exemplo, ano passado, eu lembro até hoje, uma questão do Schopenhauer, que eu acho que perguntava a visão dele sobre alguma coisa. E se eu não tivesse estudado especificamente Schopenhauer, especificamente tipo, uma coisa sobre o livro dele, eu não saberia responder. Então, eu acho que para passar na Unesp você tem que ir muito bem humanas, tipo, tentar manter assim uma... Porque pega, né? Muito. Pega. Se você não estiver preparado, te pega de surpresa mesmo. Me pegou por 2 anos, aí no terceiro eu... E a redação tua? A redação no meu primeiro ano também, eu fui muito bem na segunda fase do meu primeiro ano, assim, tirando humanas, e na redação eu acho que eu tirei 27,5 que a gente tá falando, acho que eu peguei acho que eu perdi meio décimo, foi uma coisa bem pouca, assim. E aí eu fiquei muito animado, falei, nossa, ano que vem dá o Unesp, tipo, eu fui muito mal na primeira fase, passei no corte, mas na segunda eu fui bem, tipo, talvez dê. E chegou no segundo ano, foi uma desgraça. Eu acho que eu fiz 82, eu não lembro agora certinho quanto eu fiz na primeira fase. Se a gente fez igual, eu acho que foi 83. 82. Foi por aí, eu não lembro muito bem assim. Só lembro que na segunda fase foi horrível. Assim, eu fui mal em tudo que dava pra ir mal. Então, minha classificação, assim, eu fiquei abaixo de 2000. E eu tinha passado bem, assim, na primeira fase. Você ter passado em 300 e pouco. Então, acho que eu passei em 300 e pouco, tipo... Mas eu não lembro, assim, certinho. É que a Unesp, ela engana um pouco, né? Porque você vai bem na primeira fase. Aí você passa uma classificação boa até, tipo, 300, ok, se você for melhor. Só que passa muita gente na Unesp. Tipo, pra segunda fase passam 3 mil pessoas. Acho que eu tava passando 3 mil pessoas. É muita gente, então assim, né, e quem passa com menos pontos da primeira fase tem muito poucas chances. Muito poucas chances. Eu acho que assim, tem muito isso, mas eu percebi também quanto a primeira fase é muito importante pra nós. Sim, ela é 50%. Ela não lembro agora. Não lembro. Não, acho que é 50% da nota. Nossa. A Unesp. Então. A FUVEST é 25, a Unesp é 50. Eu não lembro, eu tinha tudo calculado. Na minha parede tinha assim, Unesp, quando eu queria fazer cada parte. FUVEST, quando a média, assim, a faixa que eu podia fazer pra passar. O que aconteceu é que a gente ia bem na primeira fase e às vezes ia animado pra segunda, assim. A gente vai com a segunda com o espírito de, nossa, agora vai. E não foi, no segundo ano não foi, mas no terceiro eu fui bem na primeira fase, só que eu não fui animado pra segunda fase. Eu fui, Unesp é impossível, eu nunca vou passar nesse lugar. Mesmo tendo estudado muito, pra mim era um lugar impossível. Porque eu não conhecia ninguém que tinha passado na Unesp. Eu tinha mais amigos que passaram na Pinheiros do que na, Nossa! Então, eu tenho bem mais amigos que passaram na Pinheiros. Então a Unesp pra mim, assim, era um muro, assim, ninguém entra. Então, no meu segundo ano de cursinho, eu fui pro workshop da Unesp. Eu fui eu e mais 2 amigas. E foi uma experiência muito bacana, porque eu nunca tinha ido numa faculdade de medicina, eu não tinha conhecimento. E eles prepararam muito bem, foi bem legal, foi bem dinâmico. Como eram os alunos, então a gente tinha contato. E sim, a verdade é que eu fiquei extremamente fascinada com as coisas, com as roupas, sabe? Que eles estavam que ela tem muito o espírito universitário, né? Eu buscava isso, de me sentir universitário, hoje eu nem participo de nada, assim, na faculdade. Mas a Unesp me passava toda aquela ideia que a gente tira de filme, tira de... Nossa, sim, mano. Nossa, Atlética da Unesp, nossa, eu vou pro Inter Unesp, eu vou pra... a jaqueta. A jaqueta da Unesp, muito tudo. Caro. Tem vários cursos, as festas iam ser lotadas e eu queria muito isso também. E além de tudo, a Unesp, Botucatu em si é um dos maiores polos de pesquisa do Brasil. Nossa. Então isso me atraía muito, eu sempre quis fazer pesquisa,
Botucatu é uma das maiores escolas de pesquisa, tipo, na medicina produz muito e eu sempre quis isso. Desde que eu decidi medicina, eu decidi que eu queria fazer ciência, queria, tipo, estar produzindo ou ir atrás para ver como seria. E a Unesp, para mim, parecia meu sonho, assim, de uma universidade que parece que eu vou ter uma boa vida e parece que eu vou ter pesquisa, é uma faculdade muito boa. E pra mim foi engraçado também, porque depois que eu conheci a Unesp, eu me apaixonei. Eu me apaixonei, eu era apaixonado. Tudo que eu queria, de certa forma. E aí, eu fui bem na segunda fase, fiz o mesmo que você, na primeira fase. Mas na segunda fase da Unesp, eu também dei uma bombada, assim. Nossa, bombei. Não, fui bem. Eu fui muito mal na redação também, não lembro. Na Unesp. Qual foi o tema desse ano que a gente... Eu não fui bem. Desse ano? Desse ano que a gente foi mal, o segundo ano. Será que era sobre... Não era do voto? Era do voto. Do voto. Do voto. Era o tema Você não lembra? Era o tema do voto, tá? Fomos mal. Eu acho que era sobre o voto ser obrigatório. Ah, tá. E eu fui péssimo. Eu cheguei na prova, assim, e eu tinha desistido de... No meu segundo ano de cursinho, eu tinha vindo de um cursinho... Eu tinha feito um cursinho que era muito rígido na redação, que é o Etapa. Então eu me sentia extremamente enrijecido. E eu sou uma pessoa que gosta muito de literatura, gosto muito de música, e eu sempre queria colocar isso nas provas. Só que eu peguei, nunca tinha feito isso e fiz da Unesp. E não deu certo. Então eu fiz uma redação assim que eu acho que eu não consegui sustentar meus argumentos e eu tentei tipo, inovar muito, assim, tentei colocar música, colocar várias referências, mas foi péssimo. Você tava corrigindo redação, você ainda corrige? Eu corrijo ainda. Continua. Assim. Manda pro Paulo Freire a redação de se vocês quiserem mandar, pedir dica, pedir ajuda, pode mandar. Eu acho que depois que você pega a redação e entende como ela funciona, tipo, é muito fácil você fazer. E principalmente ganhar confiança. Que eu acho que a confiança é o mais difícil pra fazer, tipo... Provas, né? Fazer provas. Era o meu maior problema. Confiança, tipo, você... A Lisa da minha UPP, a gente estuda juntos toda segunda e quarta, sexta. Mas confiança foi um problema, assim, que o cursinho vai desenvolvendo muito na gente. Vai perdendo a autoconfiança. Vai, tipo, depois de um tempo, principalmente quem faz muito tempo de cursinho, para de acreditar que consegue, que é capaz das coisas. Demais. E depois que eu rompi essa barreira, já falo isso depois, isso mudou muita coisa, mas ainda é muito difícil, né? Tipo, a saúde mental toda. A saúde mental de todos os estudantes de cursinho é muito difícil. Eu acho que é legal a gente fazer isso pra todo mundo saber, tipo, você não tá na bosta sozinho, todo mundo já teve mal, todo mundo já... Aquele negócio, todo mundo no mesmo barco, mas o barco é o Titanic, sabe? Então, assim... Então, a gente tá tocando. Era muito engraçado, porque depois que eu fui nesse workshop, eu realmente fiquei fascinada, como eu tinha falado. E aí eu prestei no meu segundo ano de cursinho, eu prestei a USP de Bauru. E eu passei pra segunda fase. E eu fiquei, nossa, USP de Bauru, a USP e tal. Só que eu sabia que ela era muito nova, então eu não tava tão animada, porque ela não ia ter as coisas que a Unesp tinha, sabe? Ela não ia ter atlética, as ligas, tipo, esse não é o ia primeiro ter... ano da faculdade, no né? primeiro ano, então eu não tava tão animada. E eu lembro que eu falava pra minha tia assim, olha tia, eu tô estudando, porque no meu terceiro ano eu foquei muito na FUVEST, porque eu tinha ido bem, o objetivo prepara muito pra FUVEST. Prepara demais. Eu lembro que eu tava caminhando com ela e eu falei, olha, eu vou estudar pra FUVEST e tal, eu quero passar lá, mas o meu sonho de princesa é passar na Unesp, meu sonho de princesa. Nossa, o meu sonho, acho que o meu sonho de princesa era passar na USP, assim. Só que eu não sei porque eu queria a USP, tanto a USP, porque eu acho que é um ambiente que não tem nada. O cursinho. Gente, quem tá assistindo esse vídeo e pensa principalmente, quero as grandes faculdades paulistas, quero Rio de Janeiro, Sul, tipo, acho que a gente tem muito que ir atrás da universidade que a gente tá indo também, né? Porque assim, a FAMEMA a gente não é tão conhecida, mas eu sempre achei que era a faculdade que eu mais ia me dar bem. Eu conheci, por conta do PBL, por conta da cidade, eu tinha dito que era bem tranquilo. E assim, desde 2015 eu sonhava com a FAMEMA. Aí eu olhava a Unesp como a minha oportunidade de felicidade. Nossa. Eu olhava, tipo, nossa, a Unesp vai ter tudo. E a USP era, eu quero o melhor currículo, quero ser, tipo, mostrar que eu estudei. Quando eu passei na USP foi bem difícil de deixar ela de lado por conta do nome dela. O nome dela, tipo, pesou muito nas minhas costas, sabe? Todo mundo ficava falando, mas é a USP, sabe? Isso aqui... Unesp, isso não todo te mundo. define. Nossa! Eu fui chamado, como é que eu fui chamado por um amigo meu? Ai, não lembro. Ele falou que eu fiquei acomodado por passar na FAMEMA. Nossa, mano. Então, tem muitas coisas que a gente tem que pesar também, né? Tanto no que a gente sonha de universidade, quanto, tipo, pesar nas decisões não só o nome que aquela universidade pode ter. Sim, cara. O cursinho faz com que a gente sempre queira que as nossas notas reflitam, tipo, quem a gente é, o nosso esforço. Mas eu acho que a gente tem que muito buscar o que a gente procura numa faculdade.
Se a gente procura produzir ciência, a gente procura saber se especializar muito numa área, uma faculdade que a gente tenha muito uma vida acadêmica, acho que tudo isso tem que ser colocado, né? Ficar perto da família. Sim, mano. Faz muita diferença estar perto da família. Eu tô longe. Você tá muito longe. Eu tô muito longe da minha família e eu pesei isso, pra mim, tipo, é difícil, mas eu preferi vir pra cá. Então, tipo, tem muitas coisas que a gente precisa conciliar também antes. Você precisa se decidir o que você quer pra você, porque nesse momento de vestibular é muito uma decisão sua. Sim. Você vai ficar com todas as consequências das suas decisões. Então, tipo, você tem que pensar bem. E ser muito sincero consigo mesmo nas suas decisões também, né? Meus pais, por eles, eu estaria em Manaus fazendo faculdade lá agora. Tipo, por eles, talvez eu tivesse ido pra Unesp também. Entendi. Mas seguir o seu coração. Eu falei pra você, né? Quando eu passei na Unesp, muita gente falou de mim. Nossa, eu não divulguei. Eu sei. Eu não divulguei que eu falei pra Unesp. Que eu passei na Unesp, falei pra Unesp. Eu nunca divulguei, assim, eu coloquei no stories dos melhores amigos, só para algumas pessoas verem, porque eu não queria ser julgado por... Eu não tô. Você não tava, né? A gente não se conhecia. Será? Aí eu coloquei no stories dos melhores amigos e algumas pessoas que eram da Famema, que eu já tinha colocado só por ter conhecido, vieram falar, nossa, você passou na Unesp e ficou aqui. Daí eu fiquei Nossa, gente. Gente. Nossa. Eu gosto muito da faculdade. Eu gosto muito da preparação que a faculdade me dá. Sim. Que a Famema me dá. Eu me sinto muito satisfeita, sabe? Mas quando eu passei, eu fiquei sabendo de pessoas falando. A gente ficou mexido, eu acho. Essa que tremeu, assim, antes. E você escuta muita opinião alheia. Vamos voltar pra nossa... Agora como a gente passou, finalmente, como a gente né? passou na faculdade. Então, meu processo de passar na faculdade foi bem longo, assim, né? O terceiro ano eu senti que foi um dos anos mais longos e foi um dos anos que eu mais estudei. Só pra voltar um pouquinho no segundo ano, eu no segundo ano de cursinho me achava muito bom em humanas, porque eu sabia resolver prova. Só que foi o ano que eu decidi, assim, quebrar o que eu achava que era conhecimento e ir atrás desde a base pra ir construindo em cima daquilo. Então, desde o início do ano, eu pegava geografia, pegava história e ia construindo conhecimento, assim. E não deixava passar nada, pra ter certeza que ia estar tudo certinho na minha cabeça. Você fez resumo? Eu fiz fazer resumo de tudo, eu ia muito no plantão de dúvidas, eu tinha um plantão de dúvidas incrível. Então eu ia no plantão, eu conversava com professores, eu fazia prova o tempo inteiro. E fazia muitos mapas, pintava, perdia horas pintando mapa. Sim. Mas foi um ano incrível, assim, de muito aprendizado. Meu maior saldo do segundo ano de cursinho foi isso, assim, quebrar alguns paradigmas de conhecimento, de falar assim, não, eu tenho que aprender, estou disposto a isso. Sim. E muita gente não faz isso com humanas. Eu sou professor do cursinho popular. E a gente pega, assim, se a gente for perguntar dos alunos, a gente tem questionários. Quem tem dificuldade de humanas, ninguém coloca que tem dificuldade de geografia, ninguém coloca que tem dificuldade de história. Ou, tipo, são pouquíssimas pessoas, principalmente quem é de exatas, coloca isso. Agora, se você pergunta, tipo, quando você vai ver as notas, quer dizer, não bate, assim. É a mesma coisa que aconteceu com a gente. Puxa, né? Puxa muito. Você vê que você precisa daquele conhecimento e precisa se aprimorar muito. Mapas é uma dica muito boa, tipo, ter mapas, desenhar, ter atlas. Ter atlas, procurar atlas que tenham bastante imagens, que mostrem relevo, clima, corrente marítima, tipo tudo assim. Eu riscava meus atlas ainda, usava eles de resumo. Eu tinha 2 atlas, um de exibição e um de riscar. E eu recomendo comprar do sebo também, tipo, eu comprei de 5 cada um. Então, quem quiser buscar um atlas, dá pra fazer resumo, cortar, sei lá. Tem um atlas que você falou específico? Eu acho que é da Maria, alguma coisa assim, é um mapa que a gente pode disponibilizar depois, mas é um mapa que eu acho que a FUVEST usa pra fazer as provas. Então tem várias anamorfoses que eles colocam de mapas e todas elas estavam nesse atlas dessa professora que é da USP, então eu recomendo pra vocês. Então, no meu último ano, eu cheguei no cursinho e eu fui fazer os simulados de humanas. E assim como na Unesp, eu fui muito mal. Meu primeiro simulado que eu fiz do objetivo de humanas era português, história e geografia. Eu acho que eu tirei 5 em português, de 11. Geografia e história, acho que eu tirei 6, assim, de 11, 12. E aí eu falei, nossa, eu sabia todo o conteúdo, eu achei que eu estava indo bem, mas o que aconteceu para minha nota ser tão diferente do que eu achava? E aí eu fui vendo que você precisa aprender a resolver questões. O primeiro passo para ir bem em humanas é ler bem as questões, responder bem as perguntas, olhar bem as imagens, analisar tudo e ver se você responde tudo aquilo. Esse meu primeiro simulado no cursinho foi um choque assim, de realidade.
E eu comecei a ver o meu simulado e ver tipo, a correção que eles davam e comparar tudo que faltava. Nossa, isso é muito importante, cara. É incrível, é incrível. E a Unesp disponibiliza tudo que você precisa. precisa. A Unesp tá fazendo. A FAMEMA também. Os critérios de correção. Todo mundo que vem falar comigo e pede alguma dica, eu falo sobre isso. Eu falo sobre procurar os critérios de correção. Procura os critérios de correção. Te dá um norte, sabe? De como responder. E a prova parece mais simples. Eu acho que quando eu olhei os critérios de correção da Unesp e comparei, eu fui procurar isso no meu terceiro ano de cursinho. Eu nunca tinha parado para olhar, eu olhava as correções de outros cursinhos que tinha na internet. Quando eu olhei os critérios de correção, eu falei, nossa, essa prova é muito simples. Ela queria que eu falasse isso que eu juntasse com a resposta, sabe? E foi isso que eu fui me preparando ao longo do ano. Então eu pegava as questões de humanas, estava estudando muito, eu pegava as questões e eu colocando, sublinhava nos enunciados o que ele queria que eu respondesse, analisava as questões que ele me dava e colocava as palavras-chave. Então, para mim, humanas, depois de um tempo, virou colocar palavras-chave e responder perguntas só. E antes eu achava que eu tinha que elaborar um texto, que tipo, eu tinha que discorrer sobre aquilo. E não, a prática foi mostrando que é isso, você tem que ser bem objetivo, assim. Isso te custa muito tempo também. Custa tempo. Você tem que escrever, nossa. Inclusive, na segunda fase agora do ano passado, que eu passei, eu acho que eu tinha uns 15 minutos e 2 questões de humanas para fazer. Inteiras, e ainda tinha umas questões de matemática. E eu consegui ainda, assim, fazer. Mano. Foi horrível. Acho que eram 2 questões de filosofia, tipo... Nossa, de filosofia, eu escrevia muito em filosofia. Nossa, eu usava todo o espacinho, o espaço que eles dão enorme. Isso é uma coisa importante, treinar o espaço da prova. Nossa, é verdade. Nossa, porque treinar é o espaço, a limitado. letra, não pega a caneta que borra. É limitadíssimo o espaço, você tem que se preparar para aquilo. E o tempo também. Eu acho que o tempo é mais cruel na Unesp, assim. E só pra falar da preparação, eu tinha feito os simulados da Unesp, né? E eu tava indo bem nos simulados de cada matéria, mas quando eu fui fazer o simulado específico da Unesp, eu fiquei muito nervoso. Então eu fui fazer o primeiro dia e achei, nossa, eu fui horrível, tipo, eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali. E aí eu fui fazer o segundo dia desanimado e fui mal no simulado. E a prova da Unesp acho que foi 1 ou 2 semanas depois. Nossa. E quando eu fui fazer a prova aconteceu a mesma coisa. Eu fui no primeiro dia, eu tava lá sangue nos olhos fazendo a prova, só que chegou, o tempo era insuficiente, eu tava nervoso e eu fiquei mal assim depois. Eu passei horas depois da prova conversando com um amigo meu, desabafando. Cheguei em casa querendo chorar, falando com a minha mãe, pedindo pra não fazer a prova. Eu falei, nossa mãe, deixa eu não fazer essa prova, eu não quero ir lá, tipo, eu sei que eu fui muito mal, que não tem condição. Chegando no outro dia, segundo dia de prova, que eu achava que eu iria bem, eu cheguei super desanimado. E já acreditando que eu não conseguiria passar. Então eu cheguei na prova assim, nossa, vou fazer só por fazer essa prova. Aí chegou o português, eu tava sem cabeça ainda, tipo, essa é a pior parte. Fui fazer a prova sem cabeça pra fazer a prova. Então eu não tava entendendo os enunciados, eu não tava conseguindo fazer. Não tava focando. Aí quando eu fui fazer a redação, era uma redação sobre consumismo, e eu fiz um texto super comunista, super... Foi incrível e aí eu peguei e dei uma animada maior, mas não tinha mais tempo para fazer a prova. Eu peguei e fiz uma redação ótima, na hora eu lembro de ficar muito orgulhoso de sair da prova, falando, essa foi a minha melhor redação. E olhando a minha prova de inglês, que era super fácil, dizer eu não sabia nada. Nossa. E quando você tirou em redação, você lembra? Eu tirei 28 e valia 28. Putz, não acredito não, né? Aí eu tirei na Unesp, 28. E natureza e matemática eu não lembro quanto eu tirei, acho que foi 21,5, alguma coisa assim. 20,5. Eram 2 questões e cada uma delas podia valer até 2 pontos, então o máximo era 24. Então não fui bem em matemática. Todos os anos, assim, eu sempre estudava matemática para a Unesp, mas às vezes caíam umas coisas que eram fáceis, mas na hora eu ficava nervoso. Eu tenho que ter cuidado com isso também. A Unesp vai ter questões muito fáceis na prova e às vezes vai ter umas questões absurdas de elipse, assim. Nossa, é verdade. Então, eu, por exemplo, não fazia as questões de elipse, eu deixava, eu ia fazer humanos. Recomendo. Nossa, eu fui mal em matemática. Você foi mal? Na segunda fase, eu fui mal em matemática. Cara, fun fact, né? Um fato engraçado. Tinha uma questão de geografia que caiu, que era sobre o café no interior, sabe? E sabe por que eu sei dessa questão? Porque eu fiz uma lição de casa com a minha prima de 9 anos. Nossa, e falava praticamente aquela pergunta sobre... É o que? A expansão do café? Ai, era uma coisa assim, ai, eu não lembro, eu vou te mostrar depois. Então, na minha segunda fase da Unesp, no dia que eu fui fazer, eu tava nervosa. Mas assim, eu tinha sentido que eu me preparei muito ao longo do ano. Depois que eu passei para a segunda fase, no segundo ano da USP, eu estudei muito geografia nesse meu último ano de cursinho, sabe? Estudei muito geografia, porque era específica da USP. Então, humanas, eu estudava muito.
eu pegava caderno de desenho e fazia mapa mental, e fazia mapa normal, de geografia, mapa mental de história. Então eu senti que eu tava mais preparada, sabe? E como eu queria muito a Unesp, então falei, não, vou focar também. Minha prima trabalha na Unesp lá da minha cidade. No dia que eu fui fazer a prova, na segunda fase, ela tava lá na minha casa mostrando e tal. Aí já tinha aquela coisa de que era Unesp, que era... eu já tava mais íntima com a Unesp. O cursinho, ele não é só um preparo acadêmico, ele é um preparo pessoal. Então, acho que o preparo do cursinho, ele é muito acadêmico, ele vem muito na forma de a gente organizar muito pensamento, de ter raciocínio lógico, por exemplo. Eu não tinha. Aquela questão de, aquele meme de aceitar o troco que dão no mercado. Pra mim isso era uma realidade, assim, eu não sabia fazer conta rápida. Obrigada. Então, hoje em dia eu faço conta simples de mercado, tipo, sei organizar as coisas, eu entendo bastante de história, tipo, de política veio com o cursinho, por exemplo. Visão crítica, produzir texto, assim, veio muito por causa da questão da redação. Não que eu ache que é justo tudo que o cursinho faz também, né? Cobrar tantos conhecimentos, mas você tem um espaço pra você buscar muito conhecimento. E a gente fica louco com isso. Eu tenho a impressão de que eu sabia mais coisas no cursinho do que hoje. Porque no cursinho eu estudava, tipo, todas as matérias. Eu sabia tudo de... Tudo não, eu sabia muita coisa de tudo, assim. Tava muito antenada em notícia, em atualidade. E hoje, a gente meio que vive nessa bolha da faculdade. E é difícil sair. Sim, eu acho isso bem menos do que eu estudava no cursinho. Tipo, bem... Não que seja certo. Então, não que seja certo. Mas o método ele favorece um pouco isso. Sim, o cursinho era louco. Eu acordava, sei lá, 6 horas da manhã, ia pro cursinho, eu chegava tarde no cursinho, porque eu estudava sozinho. Então eu chegava às 8 e ia embora às 10 da noite do cursinho. E eu passava literalmente o dia inteiro resolvendo exercícios, sabe? Nossa, Deus. Era louco. Então, quando saiu a lista da Unesp, eu tinha ficado... Se você ficou em 116, eu devo ter ficado em 118, eu acho. Saiu, eu não tinha passado, eu fiquei triste, mas eu já tinha passado aqui, então eu estava bem não ligando. Quando saiu a lista, na verdade, a primeira lista, eu lembro, como eu achei que eu tinha ido muito mal, eu lembro de ser um choque, assim. Eu tava no metrô, era 10 horas da manhã, eu acho que eu saía. Nossa, sim, saiu. E eu tava com uma pessoa que tava comigo, e quando eu fiquei sentado no chão do metrô esperando o resultado. E aí quando eu saí, eu olhei o 116 e eu jurava que eu ia mal, assim, eu esperava 1.000, assim. Tipo, 500, eu jurava que tinha ido muito mal. E quando eu vi foi um choque, assim, eu fiquei, mano, o que é isso? Eu quase passei na Unesp. Mas eu achava que eu não ia passar. Então, quando eu olhei o 116, eu fiquei assim, eu sei que quem fica até 100 e pouco passa, mas eu não tinha esperanças. E me disseram que quase todos os anos passa até o 120. Quando eu olhei a lista, eu fui olhar as notas de quem passou na primeira fase, tipo, quem passou na primeira lista, quem passou na segunda, depois de um tempo que eu olhar. E assim, pra eu passar na primeira lista foi 0,25 décimos que faltaram. E juro pra você, tipo, exato, 0,25 décimos. O que seria uma questão de inglês que eu errei na primeira fase, por exemplo. Eu fiquei muito mal com isso, mas eu fui ver share vestibular, essas coisas, tipo, várias coisas assim. E me disseram que ia até os 120. Eu lembro de passar o dia inteiro pensando, nossa, talvez eu passe na Unesp, assim. Eu passei o dia inteiro pensando nisso. Já tinha passado na FAMEMA? Já tinha passado na FAMEMA, mas eu não tinha vindo fazer matrícula. Então, assim, no dia que eu passei o dia inteiro pensando, nossa, talvez eu passe na Unesp. E eu tava super ansioso com a FAMEMA, eu tava querendo muito vir, mas a Unesp veio como, tipo, um grande nome, assim, com tudo aquilo que a gente falou, né? Sim, aquele peso todo. Aquele peso todo, e eu fiquei, nossa, eu quero muito. Eu quero muito. Quando eu vi a lista, né, eu fiquei em 116 e depois eu fui ver as notas de classificações. E eu fiz um comparativo antes de fazer minha matrícula da FAMEMA, eu fui vendo cada pessoa que estava na lista acima de mim e vendo se essas pessoas tinham passado na FUVEST, na Unicamp ou na Unifesp. Tinham 115 pessoas na minha frente, eu fui vendo o nome de cada uma nas listas. Eu fiz isso na USP. Você fez na USP? Então, é coisa de louco, assim. Mas a gente vê, só pra quem ficar com dúvida, a lista da Unesp roda muito. E roda muito porque a galera que passa na Unesp passa na USP também, principalmente. Então, se você ficar numa classificação parecida com a minha, tipo, parecida com a da Lise, tentem ficar calmos, tentem esperar se vocês quiserem a Unesp. E... o que mais tem pra falar? Minha família inteira me deu apoio pra eu vir pra FAMEMA. Foi aquela conversa que a gente teve, foi muito semelhante, eu acho. A FAMEMA pra mim parecia assim, é esse o lugar que você tem que ir. Tipo, tudo deu certo. Você passou aqui primeiro, né? Eu passei aqui primeiro. Então, tipo, isso contou muito pra mim. De muito, ter sido muito. aprovada aqui depois de 3 anos de cursinho. Eu passei aqui e falei, mano, você falou, me quer?
eu também quero ela. Eu também então quero ela. E era, enfim, eu fiquei aqui na FAMEMA por vários motivos, né? Quais foram os teus motivos pra ficar na FAMEMA? Vamos lá. Primeiro motivo meu de ficar na FAMEMA foi o PBL. Assim, de longe, eu sempre quis o PBL. Eu só achava que o tradicional ia ser um método que ia me fazer muito mal. Então, por, tipo, me considerar, tipo, autodidata, assim, tipo, achar que eu acho que eu Machado de Assis em pessoa. Autodidata, eu acho que eu tenho algum nível de TDA, assim, alguma coisa. Porque eu consigo assistir 10 minutos de aula e depois disso acabou o meu foco. Então, o primeiro de longe foi o PBL. Aí o segundo foi minha família dava muito apoio a essa questão de tudo dando certo pra vir pra cá. Os apartamentos do lado da faculdade que tinham. E quando eu fui olhar o Unesp, era bem distante assim, né? Pra quem não sabe, a Unesp ela fica num distrito, que eu acho que é Rubião Júnior, uma coisa assim. E quando eu fui pra lá, eu achei bem legal a faculdade em si, mas o local dela é muito afastado de tudo. Então, tipo assim, ela não fica no meio da cidade como é aqui. Ela é um distrito, você tem que pegar um carro e ir na rodovia pra chegar na cidade, entendeu? Então, eu ficava pensando, meus pais também ficaram pensando, onde que eu vou morar? Tudo bem que eu não pesquisei, né? Mas, sabe, muito afastado de tudo e campus tem os seus prós e tem os seus contras também, de você ficar dentro de um campus. E depois, quando eu entrei aqui na FAMEMA, que eu fui saber mais sobre a FAMEMA, eu vi que a FAMEMA tinha tudo o que eu queria que tinha na Unesp. Tem a Atlética, tem as ligas, tem tipo muito mais coisa, aliás, do que eu imaginei que poderia ter, sabe? Tem o Severinos, nosso projeto de extensão, pesquisa em Projeto Severinos. Vou fazer um vídeo depois com a galera da gestão. Né? Então, o Projeto Severinos, eu pensei muito nisso também. Quando eu vi a FAMEMA e por ser PBL, eu soube que a gente teria áreas verdes no nosso dia a dia. Sim. Então a gente não passa o dia inteiro, pra mim, enclausurado numa sala de aula. A gente é muito mais dinâmico. E a semana de recepção aqui eu acho que foi incrível. Meu, assim, logo depois que eu passei, que eu postei que eu tinha passado, foi a melhor emoção da minha vida, quem já assistiu sabe. As pessoas não, né, mas uma galera da FAMEMA já veio mandando mensagem, já veio adicionando em grupo e tal, assim, eles foram muito acolhedores, o pessoal aqui é muito acolhedor. Sim, eu me senti muito. E a gente vai ser muitos também. Gente, vocês vão ser nossos calores. Gente, eu não lembro das minhas notas na Unesp, mas eu vou deixar elas aqui. Em algum lugar. Eu vou deixar elas aqui. Eu fiquei muito feliz de passar lá na Unesp. Às vezes eu me pergunto como será que seria se eu tivesse uma universidade tradicional, porque eu tive essa possibilidade de ir pra lá, né, que é tradicional. Sim. Mas depois de tudo que aconteceu no meu ano, de todas as experiências que eu tive, esse final de ano eu tô super feliz, eu tô super satisfeita, sabe? Então, exaustos. Mano, sim, mas eu tô. Você sim, tá eu tô muito tá acabando? Você tá triste, eu tô sim, só, a gente falou sobre isso já. Eu falei na avaliação, Nossa. Durante a atividade, foi mó dramático. Hoje é o último dia de LPP. Lágrimas. Lágrimas saída. Eu me despedindo do pessoal da USF também, né? Tchau, gente. Até descendo. Enfim, eu acho que tem isso também, né? Aqui eu sinto que a gente tem muito. Eu sinto muito afeto pelos profissionais que a gente tem. E não é aquela relação, tipo, hierárquica, professor, aluno. É tipo, temos nossos professores e eles estão muito próximos da gente. E eu acho que pra mim, que sou uma pessoa que preza muito pela minha individualidade, pelos meus pensamentos, por poder expor o que eu penso, eu acho que a FAMEMA sempre, por mais que tenha suas limitações, mas dá muito espaço, assim, mais do que eu acho que uma faculdade tradicional poderia trazer. Gente, então foi isso. Eu espero que toda a nossa conversa aqui tenha ajudado vocês de alguma forma, tanto com, tipo, pra vocês saberem como foi a nossa preparação, as minhas notas, nossas experiências e a nossa escolha também, porque a Unesp ela tem esse nome, então às vezes você passa em outra e aí você tem medo de abrir mão, mas nós dois abrimos mão praticamente na mesma semana. E a gente ficou amigo por isso. Mas foi isso, Paulo. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Lisa. Por ter aceitado. Passado mais esse parâmetro, mais esse limite. Nossa. Gente, foi muito difícil pra mim gravar esse vídeo. Espero que quem veja não seja muito crítico. Eu sou muito tímido. Eu acho, me acho muito tímido. Mano. Mas eu te conheci ao longo do ano todo, então eu tô meio de louco. Então, eu sou... Pra mim foi bem difícil, mas eu acho que é bem legal, assim, trazer isso pra vocês. Eu vou disponibilizar meu Instagram aqui, gente, quem quiser tirar dúvida, chamar no Facebook, pra falar sobre o vestibular, né? Falar sobre, tipo, dúvidas, coisas, quem chegar na FAMEMA. E da FAMEMA também. Da FAMEMA, falar da vida. Da Unesp. Você passou mais alguma? Passei na UEA e a Universidade Estadual do Amazonas. Mais uma. Mais uma. Não é nem eu passei alguma coisa também, mas eu não... Então, gente,
gente, é isso. Se você quiser passar na Unesp, eu tô torcendo muito por você. Espero de coração que dê tudo certo. E eu também, assim, eu acho que desejo uma boa sorte pra todo mundo, que vocês saibam muito medir o que vocês querem. Quem estiver vendo esse vídeo depois da primeira fase, tiver passado, tiver com esperança, tentem fundo e acreditem nas chances que vocês estão tendo. Eu não tinha acreditado na minha, isso foi muito motivo de ansiedade, mas acreditem no que vocês estão fazendo e tenham bastante confiança em vocês. Acho que isso é a coisa principal pra gente. Um beijão pra vocês. Beijo, gente. Até mais. Até a próxima, né?